Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast VelhoCast. Boa noite a todos, eu sou a Camila Azevedo, trabalho na MAPE Solution, sou professora e administradora de empresas e atuo hoje como consultora de gestão de custos e financeiro, aplicando o método de custeio TDABC em instituições na área de economia de saúde. Hoje eu trouxe para conversar um pouquinho a Ludmila Gargano, que é mestre farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente atua como colaboradora em pesquisa na área de saúde pública, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Camila. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, principalmente para conversar sobre um tema tão relevante, né, que é o impacto das doenças raras na sociedade, aproveitando até essa data que marca as doenças raras em todo o mundo. Exatamente. Você quer se apresentar, falar um pouquinho sobre como você desenvolve o seu trabalho, suas atividades na MAPES? Bom, aqui na MAPES eu faço parte do time de Health Economics and Outcome Research. Nossa atividade principal, ela está relacionada à avaliação das tecnologias de saúde, né? Nos últimos episódios do podcast, a gente já discutiu um pouquinho sobre tecnologias de saúde. Então, a gente participa ali desde a análise das evidências até a construção de modelos econômicos. E, além disso, a gente também oferece suporte e acompanha a execução de estudos clínicos e epidemiológicos, ou seja, todos aqueles estudos que avaliam a evolução das doenças, a ocorrência das doenças, fatores de riscos, resposta aos tratamentos, a gente também desenvolve aqui na MAPES. Perfeito. E falando um pouco sobre essa data, né, que até por isso que a gente está aqui hoje, contextualiza para a gente o que é uma doença rara, a definição dela. Sim, a definição da doença rara, ela está justamente relacionada com a frequência, né, da ocorrência daquela doença na população. Então, utilizando a definição da Organização Mundial da Saúde, que também é utilizada pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, quando a gente tem uma população com 100 mil indivíduos e 65 pessoas ou menos dentro dessa população, ela é afetada por uma doença, a gente já considera essa doença uma doença rara. Mas um ponto muito interessante é que, apesar disso, existe um número muito grande, né, uma diversidade muito grande de doenças raras. E isso faz com que o número de pessoas afetadas por alguma doença rara seja muito expressivo, né? Por exemplo, no Brasil, a gente estima que existam cerca de 13 milhões de pessoas com alguma doença rara, né? Então, esse é um tema que realmente precisa ser cada vez mais abordado, porque é, sim, um problema muito importante em saúde pública. Legal. E falando um pouquinho, dia 28 de fevereiro é lembrado como Dia Mundial das Doenças Raras. Fevereiro foi oficialmente declarado o mês de doenças raras, exatamente por ter um número de dias aí mais raro, vamos colocar assim. É um dia que serve para aumentar a conscientização, né, de mais de 7 mil doenças raras aí que afetam milhões de pessoas, e por isso que a gente trouxe essa conversa aqui para mais uma forma de conscientizar e se estendendo aí para todo o ano. Existem tratamentos para essas doenças, Ludmila? Bom, de forma geral, grande parte das doenças raras, ela tem um componente genético, né? Ou seja, a ocorrência da doença, ela está relacionada à herança genética do indivíduo. Então, pensando nisso, quando a gente fala de tratamento curativo para uma doença de origem genética, a gente ainda não tem isso como, né, de forma geral, né, não mencionando as exceções, mas essa ainda não é uma realidade na prática clínica. Então, o que a gente tem é um cuidado multidisciplinar para esses pacientes. Essas doenças, elas trazem sinais e sintomas que envolvem diversos aspectos da vida do paciente, e aí a gente exige, né, do sistema de saúde um cuidado também multidisciplinar, né, com profissionais, desde nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, ortopedistas, dentre outras especialidades,
e para prestar esse tratamento multidisciplinar. E falando um pouquinho mais sobre essa complexidade, quais são os principais desafios para o cuidado e assistência desses pacientes? Bom, aqui a gente pode pensar lá em toda a jornada do paciente, né, que é toda a caminhada do paciente, desde antes do diagnóstico até o acompanhamento, e aqui a gente chega no principal obstáculo, né, até hoje no Brasil e em todo o mundo, que é o diagnóstico. Então, as doenças raras, elas são muito diversas, elas têm tanto na manifestação como no surgimento e evolução, tem uma vasta gama de sintomas que o paciente apresenta, então isso dificulta muito a classificação da doença e o diagnóstico. E essa diversidade de sinais e sintomas também faz com que as doenças sejam confundidas com outras enfermidades. Quando a gente associa, né, essa dificuldade em identificar sinais específicos para as doenças, e a realidade de que parte dos nossos profissionais não tem uma formação com ênfase no tema, né, ou seja, não tem uma disseminação do conhecimento a respeito das doenças raras, a gente tem ainda um fator que atrasa ainda mais o diagnóstico. Então, a cada vez mais o paciente vai demorar nesse processo até que ele seja encaminhado para um especialista, levando aí o diagnóstico tardio. Então, no meu ponto de vista, encurtar essa jornada do paciente até o diagnóstico, ela é crucial para a gente oferecer uma assistência, um cuidado adequado para os pacientes. E aproveitando também para comentar, né, já que o segundo desafio que a gente comentou sobre tratamento é exigir justamente uma equipe multidisciplinar. Então, um desafio para os sistemas de saúde no mundo inteiro é conseguir estruturar políticas e articular estratégias de gestão que consigam atender as necessidades desses pacientes, né, que são tão diversos e tão complexos. Perfeito. E qual que é a importância da pesquisa para o apoio para esses levantamentos de dados clínicos, epidemiológicos e para o acompanhamento do paciente de forma geral em doenças raras? Bom, esse é um ponto crucial, né? Quando a gente pensa em reestruturar sistemas, em elaborar estratégias para oferecer um cuidado adequado para esses pacientes, levando em consideração toda a complexidade, a gente encontra uma situação de que hoje no Brasil a gente tem poucos dados concretos sobre epidemiologia, por exemplo. A gente não tem muitas informações sobre a carga clínica da doença ou a carga econômica dessas condições. Então, esses aspectos são fundamentais para a gente entender a gestão e delinear um cuidado melhor, né, pensando em eficiência do sistema de saúde, focado em pacientes com doenças raras. Muito bom. E falando um pouco, então, sobre o nosso projeto, né, o trabalho que está sendo desenvolvido da Rede Nacional de Doenças Raras, que conta com o apoio do CNPq, Ministério da Saúde e o DECIT. A Rede Nacional de Doenças Raras, eu considero como sendo um grande avanço e, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? Sim. Agora a gente tem uma oportunidade de conduzir um projeto a nível nacional que vai responder muitas perguntas, né, muitas questões que a gente ainda tem para conseguir melhorar o cuidado desses pacientes. Então, conceitualmente, o que é a Rede Raras? A Rede Nacional de Doenças Raras, ela é um projeto e ela propõe uma articulação a nível nacional de hospitais, clínicas e centros de referências, justamente para consolidar uma rede de doenças raras. Além disso, o projeto ele prevê a aplicação de um inquérito epidemiológico. O que é o inquérito? É a coleta de dados sociodemográficos, dados de prevalência, diagnóstico, informações terapêuticas. Então, tudo isso a gente tem sendo desenvolvido a nível nacional em diversos centros especializados em doenças raras. Ao mesmo tempo, né, que a gente tem um mapa situacional de toda uma base de dados sendo construída, a gente tem, dentro do projeto da Rede Raras, o JAV Raras, que significa Jornada Assistencial de Valor do Paciente com Doenças Raras,
E ele prevê a avaliação prospectiva ao longo da jornada assistencial do paciente, também sendo conduzida dentro desses centros especializados. Tá. E quais são os perfis desses centros e de pacientes que estão participando do projeto e da Rede Raras como um todo? Bom, atualmente a gente tem 15 serviços de referências em doenças raras, 19 hospitais universitários e 5 centros de referência em triagem neonatal, além de 2 centros que também têm esses 2 serviços, né, de referência quanto serviço de triagem neonatal. Então, esses centros, eles estão distribuídos em todo o país, o que fornece ao projeto uma representatividade de todas as regiões do Brasil, que é muito legal para a gente fazer, né, ter bons dados, fazer uma boa análise de dados e conseguir estender os resultados da pesquisa para todo o país. Fazer bastante representatividade, né, Ludmila? Justamente. E falando sobre o JAV, então, a Jornada Assistencial de Valor, como que a MAPES tem contribuído para atender essa jornada? Bom, a jornada assistencial de valor, ela visa entender qual é o caminho que o paciente percorre, né, ao longo da vida dele com relação ao cuidado em saúde. Então, a MAPES, ela fornece, por meio da TipValue, que é uma plataforma de gestão clínica e gestão em saúde, e por meio da plataforma, a gente consegue monitorar, acompanhar e coletar dados clínicos, dados epidemiológicos, dados de acompanhamento, principalmente pensando em desfechos relatados pelo paciente, e também integrar a avaliação dos custos, né, que é feito pela metodologia do TDABC. Então, no final das contas, como que isso funciona? Quando a gente tem uma plataforma que integra avaliação de desfechos clínicos, por exemplo, qualidade de vida, produtividade, resposta ao tratamento, e também integra a avaliação dos custos, né, consumidos, recursos consumidos para entregar esses desfechos, a gente consegue chegar no que é chamado de gestão baseada em valor, né? A gente fornece essa avaliação do valor do cuidado de forma geral. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o TDABC, que no português é custeio baseado em atividades orientado pelo tempo, é uma metodologia de custeio que permite aí que as instituições de saúde aprimorem de maneira contínua o gerenciamento de custos, sem abrir mão de focar no cuidado prestado ao paciente. Até por isso a gente normalmente implementa esse método com a equipe assistencial, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim. Eu tenho um ponto que é muito interessante também, que, né, os últimos anos, essa abordagem de trazer o TDABC junto com a análise da gestão baseada em valor tem sido muito utilizado no mundo inteiro, né? Mas especificamente para doenças raras, isso é um desafio muito grande, porque se eu não consigo identificar os pacientes, se eu não consigo captá-los para desenvolvimento de um monitoramento, né? Se eu não consigo entender o custo de todo esse cuidado que envolve diversos serviços, essa análise de valor ela fica cada vez mais um desafio. Muito bom. E o JAV, ele tem como objetivo a gestão baseada em valor, né? Que é o VBHC. O conceito de gestão baseada em valor, ele parte do pressuposto que a organização de gestão de saúde deve ser focada na produção de valor para o paciente e não em contenção de custos. Na prática, como que a MAPES agrega valor com isso? Esse é um ponto muito importante, né? Porque nos últimos anos os sistemas de saúde, né, do mundo inteiro têm feito um esforço, estão mudando o direcionamento justamente para a gestão baseada em valor. Só que isso requer que a gente consiga mensurar valor do cuidado, ou seja, custos relacionados a esse cuidado em saúde e os desfechos, principalmente desfechos centrados no paciente, por exemplo, qualidade de vida, produtividade, satisfação com o tratamento e, principalmente pensando em doenças raras,
esse monitoramento completo, né, de recursos consumidos e desfechos não é uma tarefa fácil. Então, esse é um desafio muito grande. E como eu mencionei, a TipValue, ela traz um diferencial por facilitar essa integração de dados, né, ao longo de toda a jornada e também levantando todos os recursos consumidos por meio até da metodologia do TDABC. E falando um pouquinho sobre o TDABC, que no português é custeio baseado em atividades orientado pelo tempo, é uma metodologia de custeio que vai permitir aí que as instituições de saúde aprimorem de maneira contínua o gerenciamento de custos, sem abrir mão de focar no cuidado prestado ao paciente. Até por isso que a gente prioriza implementar, né, essa metodologia com auxílio da equipe assistencial. Então, um médico, uma enfermeira, às vezes um farmacêutico, para que a gente não fuja muito do escopo do que é mesmo o caminho que o paciente faz durante o atendimento dele ali, seja consulta, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento. E para o TDABC também, a gente usa a TipValue, né, que vai receber esses dados, estruturar as informações entre processos, atividades e recursos. E aí a gente consegue trazer essas análises mais ricas de custos, relatórios, dashboards, etc. E como que a MAPES, fala um pouquinho como que a MAPES traz esses resultados do projeto, de forma que eles tenham relevância e utilidade, né, para a prática clínica e gestão em saúde. Uhum. Sim, essa é toda a chave da questão, né? Porque lá atrás a gente comentou que é da importância de monitorar esses pacientes, de acompanhar custos e desfechos, para que eles tenham uma utilidade na gestão, né? Para que a gente consiga aprimorar o sistema e os serviços em saúde, pensando nessa gestão baseada em valor. E aí a proposta do Jave Raras e da TipValue é trazer indicadores e análises estruturadas em dashboards interativos. Então, traduzindo, esses dashboards são painéis interativos, informatizados, né? E que são construídos justamente pensando na leitura e na interpretação dos dados para auxiliar a gestão e a tomada de decisão em saúde. Muito bom. Quais são os tipos de análises que estão sendo feitas e o que já temos de resultados até o momento? Bom, até o momento a gente já tem recrutado 8 doenças raras para esse acompanhamento longitudinal. Então, para essas 8 doenças, os pacientes serão acompanhados ao longo do tempo. E, adicionalmente, foram incluídas também outras 5 doenças raras para uma análise transversal dos pacientes. Então, para essas 8 primeiras doenças, a gente já tem um descritivo da epidemiologia e dos fatores relacionados ao diagnóstico, e esses indicadores, eles já estão em desenvolvimento, implementados ali no dashboard, como eu comentei com você. Além disso, a gente também tem análises de qualidade de vida e desfechos centrados no paciente, né? Principalmente produtividade, satisfação, adesão ao tratamento. A gente também consegue avaliar quais tratamentos esses pacientes estão recebendo, né? Que são indicadores muito relevantes, pensando também na gestão. E também a gente agrega nesses dashboards a análise do valor do cuidado. E esse é o grande diferencial, né? Que são dados inéditos da literatura, da análise de valor de pacientes com doenças raras e com dados brasileiros. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa relacionada ao projeto? Bom, para quem quiser seguir, né, os resultados, acompanhar de perto o desenvolvimento do projeto e estar sempre por dentro de algumas novidades que são divulgadas, eu sugiro o acompanhamento ali das redes sociais, tanto do projeto da Rede Nacional de Doenças Raras, quanto da MAPE Solutions. Então, ali a gente pretende, né, também divulgar esses resultados que serão de domínio público, né, já que é um projeto principalmente do Ministério da Saúde,
E o Instagram é exatamente esse, Rede Nacional de Doenças Raras, e o da MAPES é MAPES Solutions. Então, para finalizar, né, a gente traz a relevância dos projetos de pesquisas em doenças raras. A jornada assistencial de valor para paciente com doença rara, ele vem para agregar, né, a experiência do paciente, saúde da população, força de trabalho, custos, e para que a gente possa aprimorar aí as linhas de cuidado baseado nos melhores desfechos para os pacientes, e principalmente a entrega também de valor na experiência do paciente, para que a gente possa modernizar novos métodos diagnósticos, protocolos de cuidados clínicos e etc. Perfeito, muito obrigada, agradeço a oportunidade.